Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Juízes 13, 25. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Eu vou reler, preste atenção. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Agora eu leio e você repete em seguida, amém? Vamos lá. E o Espírito, mais alto, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que o Espírito de Deus é capaz de agir na vida de uma pessoa humana e impelir essa pessoa? Quantos acreditam que o Espírito de Deus pode mover a tua vida? Quem acredita? Então dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas vamos aplaudir mesmo, a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Continua aplaudindo e glorificando. Faz esse louvor subir até o trono de Deus. Olhe para o alto, aplaude, glorifica. Diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor no céu, na terra e em todos os lugares. O teu nome seja grande em toda a terra. Ó Deus, recebe o louvor da tua igreja. E enquanto este louvor está subindo, faz descer a tua virtude, faz descer o teu poder, faz descer a tua bênção sobre cada vida aqui presente. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Quem somos nós para pregar a tua palavra? Ah, Senhor, nós não sabemos falar, nós não sabemos pregar, então vem agora, usa a nossa boca, usa os nossos lábios, envia a tua palavra, envia com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Que bom, não é? Tá mesmo, quem está sentindo faz assim, pastor, estou sentindo o poder de Deus. Me diz aqui, o Espírito Santo está te impelindo? Você está sentindo o Espírito de Deus mover a tua vida? Pastor, eu comecei a aplaudir e glorificar e não conseguia mais parar. Era o Espírito de Deus te impelindo. Então vamos deixar o Espírito impelir, vamos deixar o Espírito agir. Deus é Espírito. Você tem liberdade para aplaudir, você tem liberdade para falar em mistérios com Deus. Oh glória, aleluia. Podem sentar, igreja. O capítulo 13 do livro de Juízes diz de cara que o povo de Deus começou a fazer coisas más aos olhos do Senhor, e aquilo que a pessoa planta é o que ela colhe. E o versículo 1 diz que por causa das coisas más que eles começaram a fazer, Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E você vê que realmente é de Deus a luta que está vindo, porque 40 na Bíblia é número de tribulação. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Elias, a mesma coisa. Jesus também. O número 40 só aparece na Bíblia quando se trata de tribulação. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. E aqui a gente vê que por causa da maldade do povo de Israel, que começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Deus então usou os filisteus, um povo inimigo, para atormentar
Quer dizer, deixou que o inimigo prevalecesse contra o seu povo. E o povo ficou durante 40 anos gemendo e sendo atormentados. Aí, talvez pelo clamor do povo, talvez pelo arrependimento do povo, Deus enviou um anjo na terra, que foi conversar com uma mulher estéril. E essa mulher estéril era casada com um homem chamado Manoá. Quando eu comecei a falar essas coisas para você, você imediatamente imaginou a história de Jesus. Mas aqui não tem nada a ver com a história de Jesus, não. Esses fatos estão acontecendo 1.200 anos antes de Jesus. E Deus usa uma maneira muito semelhante para enviar um socorro ao povo. Você vai ver as semelhanças entre o nascimento desse menino que vai nascer aqui para ser um libertador e o nascimento de Jesus 1.200 anos depois. Mas veja só, o anjo aparece para a mulher e diz: você é estéril. Você nunca concebeu antes, mas você vai ter um filho. E você, durante essa gravidez, não vai poder beber bebida forte, e você não vai poder tomar vinho, porque a criança que vai ser gerada no teu ventre será nazireu desde o ventre da mãe. Então você vê isso aqui no versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Aquela mulher entrou numa euforia tremenda. Ela correu para o marido e disse: olha, um homem de Deus, com um aspecto terrível que eu nunca vi em outra pessoa, me apareceu e disse que eu vou ter um filho, e que eu não devo comer coisa imunda, nem beber bebida forte, nem vinho, porque a criança que eu vou gerar será separada para Deus. E nazireu quer dizer isso, ser separado para Deus. Será nazireu de Deus desde o meu ventre. E nós não vamos poder cortar o cabelo também no menino, porque esta é a lei dos nazireus. Os nazireus não passam navalha no cabelo. E o marido dessa mulher, quando recebeu essa notícia, ele começou a orar a Deus, mas orar insistentemente e pedir: Deus, por favor, envia outra vez o homem de Deus para nos explicar e nos dar mais detalhes a respeito do nascimento desse menino. E ele não sabia que era um anjo. Ele pensava que era um homem de Deus. E você vê que no caso de Jesus, o anjo aparece duas vezes, não é? Uma para Maria e outra para José. E no caso desse menino aqui, onde o anjo já tinha aparecido uma vez, ele vai surgir de novo agora para ser visto pelo homem. Então, quando o anjo aparece outra vez para a mulher, ela vai correndo e chama o marido e falou para o anjo: espera aqui que eu vou chamar o meu esposo. E chegou para o marido e falou: aquele homem de Deus que me apareceu outro dia, ele voltou. E o marido falou: ah, é? Onde ele está? E correu na direção, sem saber que era um anjo. Perguntou então para o anjo: olha, que se cumpra as tuas palavras, mas me diga aqui, como é que nós vamos criar esse menino? E o anjo disse, veja o versículo 13. E disse o anjo do Senhor a Manoá: e tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Ela já tinha que se guardar durante a gravidez. De tudo quanto procede da vida, e não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Então, o anjo deu essas diretrizes, tanto para a gravidez da mulher, como para a criação do menino. O livro de Números já estava escrito nessa época. E no livro de Números se trata a respeito
dos cuidados que um nazireu deve ter e o que é ser nazireu. Quem pode ser nazireu? Então vamos ver lá no livro de Números, capítulo 6, no versículo 3, para você ver que qualquer pessoa, independente de um nascimento sobrenatural ou não, pode se separar para Deus e se tornar nazireu de Deus. Olha aqui, Números capítulo 6, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor. Quer dizer que tanto homem como mulher podiam ser nazireus. Amém, igreja? A pessoa decidia se separar para Deus e fazia voto de nazireu. Então, durante o seu nazireado, durante o voto de nazireu, o versículo 3 diz: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Quer dizer que não era só vinho, nem vinagre podia beber, nem beberá alguma beberagem de uvas, licorzinho de uva nem pensar, nem uvas frescas nem secas comerá. Quer dizer que não era uma restrição só com o vinho, mas também com o vinagre, com as uvas secas ou com uvas naturais colhidas do pé. A pessoa que dizia: eu vou me separar para Deus, ela fazia na verdade um voto que a obrigava a uma privação com relação à uva e tudo que se referia ao fruto da uva, podia ser vinho ou vinagre. Homens e mulheres podiam fazer este voto, e durante o tempo que a pessoa dizia: eu vou ser um nazireu, esta pessoa, além de se guardar da uva e do fruto da uva, ela também não podia cortar o cabelo. Ela tinha que guardar o cabelo da sua cabeça, de modo que não fosse raspado nem cortado. Versículo 5. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então, o nazireu também não podia cortar o cabelo enquanto durasse o voto. O voto de nazireu, a pessoa dizia assim: eu vou me separar para Deus durante 3 meses. Homem ou mulher podia prometer isso. Durante 3 meses não vou comer uva, nem natural nem seca. Não vou beber vinho e nem temperar qualquer verdura com vinagre. Não vou beber vinagre ou qualquer produto ou subproduto da videira. Eu não vou participar. E durante esses 3 meses em que estou me separando como nazireu para Deus, eu não vou cortar o meu cabelo. Era um voto. Qualquer pessoa podia fazer. E a pessoa depois, quando ela encerrava aquele período do voto do nazireu, ela então ia cortar o cabelo, ia entregar o voto e ficava livre do compromisso. E nessa ocasião, o cabelo dela era cortado, era queimado como se fosse uma oferta para Deus, e a pessoa podia voltar a usar a uva, se alimentar de uva e também do subproduto da uva. Veja aí o versículo 20, só para você ter uma ideia melhor a respeito disso. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Quer dizer que o nazireu, ele tinha aquele compromisso. Durante o período que ele tinha feito o voto de nazireu, ele se guardaria de beber vinho ou de comer uva. Terminou o voto, cortava o cabelo era queimado, era movido como oferta diante de Deus, e aí o nazireu podia novamente beber vinho. As pessoas podiam fazer o voto de nazireu voluntariamente, ou como no caso desse menino aqui, que nós lemos em Juízes capítulo 13, ele não teve a opção de escolher se vai ser nazireu ou não. Deus decidiu que ele é nazireu. Ele já vai nascer com esta restrição. Desde o ventre da mãe, a sua mãe já não pode beber vinho nem bebida forte,
nem tampouco comer uva ou qualquer tipo de subproduto da uva, nem doce de uva, nada, nem geleia de uva, nada tinha que se guardar. Mas o menino não pediu, já foi determinado. Esse menino que nós estamos falando, no livro de Juízes, capítulo 13, nós vamos ver que depois ele vai se chamar Sansão. E a razão por que Sansão não cortava o cabelo é porque ele era nazireu, desde o ventre da mãe. João Batista também teve um nascimento semelhante. Quando você pega lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo anuncia para Zacarias o nascimento de João Batista, você vai ver que ele, João Batista, também nasceu nazireu, não teve opção de escolha, era um nazireu determinado por Deus. É versículo 15, igreja. Lucas capítulo 1, versículo 15. Olha o anjo falando a respeito do futuro menino que vai nascer, falando para o pai do menino. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, esse nascimento de João Batista, muito semelhante ao de Sansão. O anjo já deu a restrição, não vai beber vinho nem bebida forte. E provavelmente João Batista também não cortava o cabelo, ele era nazireu desde o ventre da mãe. Agora, veja você, o Manoá pediu para o anjo, me dá instruções então, que cuidados especiais nós devemos ter com o menino. E o anjo foi falando, voltando para o livro de Juízes, eu li para você o versículo 14, onde o anjo orientou, de tudo quanto procede da vida, e não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Versículo 16, porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. O anjo está dizendo claramente, a oferta não é para mim, a oferta é para Deus. Se você quer oferecer algo, você oferece diretamente para Deus. Você está compreendendo a responsabilidade da oferta? Você nunca oferta para agradar o homem ou para atender o pastor. A pessoa, quando quer ofertar, ela tem que entender isso. Ela está oferecendo para Deus. E o anjo, aqui no caso, ele recusou a adoração. Falou, não, para mim você não vai me deter, não vai me fazer comer o teu pão. Mas se você quer oferecer alguma coisa, oferece para Deus. Muito bem. E disse Manoá ao anjo do Senhor, versículo 17, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Circula esse nome aí. A leitura desse trecho nos faz lembrar daquele dia em que Jacó brigou com o anjo no val de Jaboque, e quando já estava nascendo o dia, o anjo queria ir embora, e Jacó falou, não, fala o teu nome. E o anjo falou, por que você está perguntando o meu nome? O ser humano está sempre querendo saber o nome de santo, de santa, de anjo, de alguma divindade para lhe render culto. Você vê o Manoá? Fala o teu nome para depois que se cumprir a tua palavra, para a gente te honrar. O ser humano tem necessidade de padroeiro. O ser humano tem necessidade de ter um ajudador, um auxiliar. Às vezes a pessoa estabelece que uma pessoa ou alguém que já viveu no passado é seu protetor ou sua protetora, e essa pessoa fica querendo honrar aquele protetor, aquela protetora. Mas olha aqui, os anjos, que são criaturas superiores, eles não aceitam honra nem adoração. Quando uma pessoa acende uma vela para o anjo da guarda, achando que está fazendo um bem, ou que está agradando o anjo, na verdade está aborrecendo a Deus. E quem está falando com Manoá, nesse momento, não é um anjo qualquer.
Porque quando Manoá perguntou o nome, ele falou: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então ele já deu uma dica de quem ele é. Que ele não é um anjo comum. Ele está dizendo, visto que é maravilhoso. Ele já deu aí uma pista para você identificar. E você consegue identificar essa pessoa no Antigo Testamento, quando você vai lá no profeta Isaías capítulo 9, versículo 6, que está escrito assim: porque um menino nos nasceu e um anjo se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O nome desse aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é maravilhoso. E uma coisa linda, sabe, igreja? Esse maravilhoso aqui vai operar uma maravilha na vida de Manoá e da sua esposa. Quem aqui gostaria de receber uma maravilha de Deus? Para fazer uma maravilha na tua vida só pode ser alguém maravilhoso, é ou não é? Eu não vou pedir para o anjo fazer isso, porque os anjos são criaturas excelentes, são criaturas poderosas, mas foram designadas por Deus para nos atender, para nos assistir, para nos acompanhar nesta vida, para nos proteger. Mas os anjos não querem a nossa adoração, os anjos não querem as nossas orações, os anjos não querem as nossas velas, os anjos não querem as nossas promessas. Mas se você quer algo maravilhoso na tua vida e quer que essa maravilha seja operada, então só o maravilhoso é que pode fazer. E ele você pode e deve honrar. Veja lá no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 14. Olha o que o maravilhoso está dizendo: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Aleluia. Onde Jesus está, as maravilhas acontecem. Você está esperando algo mais. Eu fico tão contente quando alguém diz assim: estou na pior, estou sofrendo, já fui em tantos lugares e não consegui nada. Aí a pessoa em casa, ou lá na cama chorando, ou no fundo do poço, a pessoa desanimada, abatida, descrente, olha para o alto e diz: meu Deus, se o Senhor existe mesmo. E às vezes a pessoa fala isso dentro do presídio, dentro de um hospital, dentro de casa, dentro do serviço, dentro do ônibus, dentro do trem. A pessoa fala às vezes até em pensamento: meu Deus, o Senhor existe mesmo, se revela para mim, me dá uma prova. E aquela pessoa que nunca tinha visto uma maravilha de Deus, vai ver Deus operar maravilhas na sua vida, porque se Deus é maravilhoso, quando você buscar as maravilhas desse Deus, Ele vai fazer aquilo que você está esperando. Mesmo que você esteja descrente como Manoá estava, porque ele não sabia que era um anjo, mesmo assim ele falou: meu nome é maravilhoso. O que Deus vai fazer na tua vida é muito grande. Mesmo que você duvide, mesmo que você não creia, porque a maior maravilha de todos os tempos já aconteceu. Jesus Cristo, Filho de Deus, o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Ele já morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados e ressuscitou dentre os mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele pode fazer maravilhas na tua vida, porque a sua vida já é uma maravilha. Jesus está agora falando com Manoá. Manoá não consegue discernir que é um anjo do Senhor, e também não tem a revelação de que esse maravilhoso é Jesus Cristo antes de nascer. Ele não tem compreensão de nada disso. Mas você vai ver mais uma vez que realmente esse anjo do Senhor que está aqui é Jesus antes de nascer, que o Manoá vai fazer uma oferta para Deus. Versículo 19, eu voltei para Juízes, capítulo 13, versículo 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher.
E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Vê se você compreende aqui o versículo 19 e o versículo 20. Por que o anjo do Senhor, que nós sabemos ali que se trata de Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso, o único maravilhoso. Por que ele se alegra com a oferta de Manoé? Porque Manoé vai fazer essa oferta numa semelhança incrível com aquilo que vai acontecer 1.200 anos depois, na pessoa do próprio maravilhoso. Olha só, ele coloca um cabrito sobre uma penha, e ele sacrifica sobre aquela penha, e quando ele coloca fogo e a chama sobe, o anjo do Senhor, o maravilhoso, Jesus antes de nascer, ali vendo aquele sacrifício de Manoá, ele fica tão maravilhado, ele fica tão exultante, ele fica tão feliz, ele enxerga naquele momento o sacrifício que ele mesmo, 1.200 anos depois, iria fazer, encarnado no corpo de uma pessoa humana, como homem, se oferecendo numa penha, no caso, o Monte Calvário, e morrendo ali, no Calvário pelos nossos pecados, como um sacrifício para dar vida àqueles que não tinham vida. A mulher de Manoá era estéril, não tinha vida, mas ali naquele holocausto, Jesus, ele vê antecipadamente o sacrifício que ele iria fazer no futuro, e ele se alegra. E quando Manoá coloca fogo no sacrifício, no holocausto, e aquela chama sobe, o anjo do Senhor, o maravilhoso, sobe junto com a chama, e sobe junto com aquele fogo do altar, e vai para o céu. O que tudo isso queria dizer? Que futuramente, o maravilhoso iria morrer na cruz do Calvário. Ali sobre a penha, ele iria dar a sua vida, para que aqueles que são estéreis, para que aqueles que estão no deserto, passassem a ter vida. E mesmo ele estando morto, veja só, quando o anjo subiu com a chama, ali estava prefigurado, estava profetizado que Jesus iria ressuscitar dos mortos e subiria ao céu para se assentar à direita de Deus. Por isso que o anjo ficou feliz, ele ficou contente com a oferta de Manoá. E o Manoá se prostrou por terra, porque ele viu agora que aquele homem que ele pensava que era simplesmente um homem de Deus, na verdade era o próprio Deus. Olha o que Manoá diz aqui, ó, versículo 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Ele não disse temos visto simplesmente um anjo, porque um anjo não é Deus. Manoá sentiu que o maravilhoso era Deus. E ele achou que, a partir daquela revelação gloriosa, ele iria morrer. Por quê? Porque ele viu que ele era um pecador. Enquanto ele estava olhando para aquele homem na frente dele, achando só que era um homem de Deus, ele não compreendeu que era o próprio Deus. Então ele tratava de igual para igual. A pessoa que vê Jesus como um ser histórico, como um homem que viveu no passado, ainda que tenha sido um homem muito bom e brilhante, a pessoa não tem temor de Deus quando ela pensa em Jesus como uma figura histórica. Porque pensar, ele foi homem como eu. Onde é que veio o temor de Manoá? Quando ele subiu junto com a chama e desapareceu. Aí ele sentiu o seu próprio pecado. Ele sentiu que por causa do seu pecado ele iria morrer. Mas por que ele não morreu? Porque naquela pré-figura do holocausto que ele fez, que sem saber representava a morte futura de Jesus no Monte Calvário, ali o seu pecado já tinha sido perdoado e trespassado. Não iria morrer por causa do seu pecado, da sua iniquidade, mas ele ficou com temor disso. Ele falou: agora eu vou morrer. Por quê? Porque deu a consciência do pecado, a consciência de que ele tinha tratado diretamente com Deus. Você está compreendendo isso? Ver Jesus como uma figura histórica não dá temor em ninguém. Acreditar que Jesus realmente existiu no passado, mas que foi um homem muito inteligente, um QI acima do normal, um superdotado, isso daí não dá temor em ninguém.
O que causa temor no ser humano, no pecador, na pecadora, é saber que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus que ressuscitou dos mortos, que tem poder sobre os vivos e os mortos, poder para julgar, poder para dar vida. Quando a pessoa entra em contato com esse Jesus sobrenatural, quando a pessoa começa a ter noção exata de quem Jesus realmente é, a pessoa sente o pecado, acha que vai morrer. Quando Pedro teve a certeza que Jesus era o Filho de Deus, qual foi a reação de Pedro? Pedro quis adorar Jesus? Não, Pedro lá dentro do barco falou: retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. O pecado veio na consciência de Pedro. O homem, quando sente quem Jesus é, a primeira coisa que ele quer fazer é fugir, porque ele tem medo de morrer, tem medo de ser condenado, porque Deus é santo e ele é um pecador. Deus é santo e ela é uma pecadora. A pessoa quer se ausentar da presença de Deus, como fez Adão e Eva, fugir atrás ali da figueira. Mas olha só, a mulher de Manoá foi muito sábia. Ela viu que o marido estava apavorado. Olha o que ela falou para ele, ó, versículo 23. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta dos manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Você está compreendendo isso? Deus não está te trazendo aqui nesta igreja para mostrar o inferno para você, ainda que o inferno esteja lá esperando os infiéis. Deus não trouxe você aqui para te aterrorizar, para te dar medo, para te incutir medo. Mas Deus quer que você tenha temor e que você tenha noção do teu pecado, que o teu pecado te condena. Deus não está te trazendo aqui para te colocar numa aflição, para você correr desesperado. Se isso fosse a intenção de Deus, se fosse essa a sua intenção, olha aqui a resposta: Deus não te mostraria tudo isso. Deus não te deixaria ouvir todas essas coisas nesse tempo. Sabe, Deus te trouxe aqui, está falando tudo isso com você, mas para criar em você não uma expectativa de medo ou de derrota, mas uma expectativa de vida eterna e salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você veio aqui hoje, é porque Deus está te mostrando algo que você nunca viu antes. Se Deus está falando com você desta maneira hoje, não é porque Ele quer te matar ou te castigar, é porque Ele quer abençoar a tua vida. Amém? Deus está querendo fazer algo que Ele ainda não fez com você. Qual foi a atitude dos dois? Se prostraram e adoraram diante de Deus. Hoje você vai ter a chance de fazer isso. Se prostrar diante de Deus, adorar diante do Senhor, mesmo sabendo que Ele é santo e você pecador ou pecadora, mas você vai ter a chance de chegar diante dEle e oferecer a tua vida no altar de Deus. Colocar os teus pecados diante do Senhor, não para que Ele te castigue, mas para que Ele te purifique de toda iniquidade. O menino que nasceu aqui e que foi chamado de Sansão, versículo 24, esse menino que foi escolhido desde o ventre da mãe e que é tão especial, ele vai começar a fazer algumas coisas por parte do Espírito do Senhor. Versículo 24, vamos ler. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O menino vai começar a ir justamente no território inimigo. Vai começar a entrar em contato com o adversário. E quem está levando ele para o território inimigo é o Espírito de Deus. Você vê que Jesus, depois de se batizar nas águas do Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só. E no caso de Sansão, que está crescendo, onde o Espírito de Deus o leva,
para um lugar onde é tudo paz e tranquilidade? Para um lugar seguro, longe do inimigo? Não, o Espírito de Deus começa a levá-lo para o território inimigo. Deus quer colocar o Espírito Santo na tua vida, amém? Mas colocar de uma maneira poderosa, para que o Espírito comece a mover com a tua vida. Para onde que você acha que o Espírito de Deus quer te impelir, estando você guiada pelo seu poder? Para onde você acha que o Espírito de Deus quer te impelir? É lógico que o Espírito de Deus quer agir através de você. Mas para onde que o Espírito de Deus quer te impelir? O Espírito de Deus quer repousar em você para o quê? Para você ficar trancado na tua casa, jejuando, orando, rezando? Ou o Espírito de Deus quer te impelir? Para onde? Para onde que o Espírito de Deus quer te impelir? No caso de Sansão, no caso de Jesus Cristo, estava sendo impelido para o território do inimigo. Pastor Marcos me comentou o seguinte hoje. Chegando aqui, ele falou: pastor, no ano que vem, o próximo carnaval, nós não vamos fazer retiro espiritual. E eu olhei para ele e falei: por quê, pastor? Porque os jovens gostam de fazer retiro, não é verdade? Ele falou: por quê, pastor? Justamente no carnaval, o diabo está solto. O diabo está agindo como nunca, o diabo está à vontade. E nessa hora em que o diabo está solto, agindo à vontade, e a gente comprova isso pelos desfiles de carnaval, pelas fantasias de carnaval, pelos carros alegóricos que só dá serpente, chifrudo, capeta, né? O diabo representado ali claramente, a gente vê que é uma festa do diabo. Então justamente nessa hora que o inimigo está agindo intensamente, o povo de Deus o que faz? Vai para o retiro. E fica todo mundo escondidinho lá, como se estivesse querendo se preservar do mundo. Amado, amada, pastor Marcos tem razão. O Espírito Santo também tem razão. Deus quer repousar com o seu Espírito Santo sobre a tua vida, não para você se esconder, mas para você invadir o território do inimigo e derrubar as fortalezas de Satanás. Deus quer te impelir, não de quando em quando, mas o tempo todo para o território inimigo. Agora, Sansão vai só de quando em quando para lá, de vez em quando. Acho que é por isso que o Sansão vai ter problema futuramente. Mas o objetivo de Deus não é que você seja usado de vez em quando, de quando em quando. O Espírito de Deus quer habitar na tua vida para te usar o tempo todo. Agora, você viu o quanto é semelhante o nascimento de Sansão e de Jesus. Muitas semelhanças, mas vamos ver agora as diferenças. As diferenças entre Sansão e Jesus. Primeira delas, na vida de Sansão, quando o seu nascimento foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus antes de nascer. Versículo 5, Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Passa um traço aqui, ó. Ele começará a livrar. Sansão está tendo um nascimento anunciado igual ao de Jesus Cristo. Mas a primeira diferença é que Sansão só vai começar a livrar. Sansão não vai ser um libertador definitivo. Mas Jesus sim, o libertador definitivo. Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sansão, ele vai ser nazireu desde o ventre da mãe até o dia da sua morte. O que era ser nazireu? Nós vimos lá, não podia beber vinho, nem bebida forte, não é? Olha aqui, ó. Ele iria ser nazireu, teria que se guardar de bebida forte até o dia da sua morte. Versículo 7.
Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte e não coma coisa alguma imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Quer dizer que até o dia da sua morte, Sansão não poderia beber vinho. Amém, igreja? Essa é outra diferença com relação a Jesus Cristo. Porque Jesus, apesar de ser nazireu, nós vamos encontrar Jesus se assentando com pecadores, participando de uma mesa com vinho, e inclusive instituindo a ceia. Jesus, no dia em que instituiu a Santa Ceia, fez uma declaração que mostra que ele é um nazireu ao contrário. Olha só, ele é um nazireu diferente. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 18 e 19. O nazireu não podia beber vinho, nem bebida forte. Mateus 11, versículo 18 e 19. Jesus está falando para as pessoas a respeito de João Batista, que era nazireu e não bebia vinho nem bebida forte. Olha o que Jesus fala: porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Lembra lá que a gente leu em Lucas 1,15 que o anjo anunciou para Zacarias, ele não vai beber vinho nem bebida forte? Então João não bebia vinho. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Jesus está falando que ele comia e bebia, que ele não se guardava de vinho. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então quer dizer que enquanto Sansão, João Batista eram nazireus, no sentido de não tomar mesmo vinho nem bebida forte, Jesus, que também era nazireu, ele se servia de vinho. E ele diz que até o chamavam de comilão e beberrão. Agora, no dia em que ele institui a Santa Ceia, que ele dá o cálice com vinho para os discípulos, dizendo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, que é derramado por vós, ele faz uma declaração a respeito do vinho. E aí você vai ver que ele realmente é um nazireu ao contrário. Vamos lá, no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 26, versículo 29. Lá na ceia, depois de ter dado o cálice com vinho para os discípulos, ele diz, e digo-vos, que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Você está compreendendo que Jesus é diferente de Sansão? Porque Sansão foi nazireu até o dia da sua morte. E Jesus se torna nazireu no sentido de não tomar mais do vinho, nem do fruto da vide, justamente depois da sua morte. Em vida, ele não se guardava. Mas depois da sua morte, ele declarou, eu nunca mais vou beber do fruto da vide. Nunca mais tomarei até o dia, olha só, até o dia em que beba de novo, quer dizer, na terra ele bebia com os discípulos, em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus é um nazireu diferente. Imagine só, quanto tempo faz que Jesus já subiu aos céus? Pela declaração que ele deu, quer dizer que existe vinho no céu. Amém, igreja? Tem, porque a ceia vai ser preparada e o vinho vai ser servido. E eu não vejo a hora, porque é um vinho envelhecido desde a fundação do mundo. Não existe vinho envelhecido como aquele. Está guardado. Se alguém quiser mexer naquele vinho, Jesus fala, não mexe não.
Se aparecer alguém querendo beber lá no céu, o vinho, pegar uma garrafa, sei lá se está em garrafa, Jesus fala, não pega não. Por quê? Porque está guardado. Está guardado para o dia que eu trazer o meu povo aqui na glória e preparar um banquete celestial para ele. Aí nós vamos abrir esses vinhos, aí nós vamos servir o meu povo, aí eu vou voltar a beber outra vez o fruto da vide. Imagine que vinho que está sendo guardado. Coisa gloriosa. E Jesus é diferente de Sansão. Por quê? Porque Sansão era um homem que de vez em quando, de quando em quando, o Espírito de Deus o impelia. E Jesus? Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 11, o nazireu João Batista, falando assim de Jesus, falando para o povo, a respeito de Jesus. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele dá o Espírito Santo não de quando em quando, mas ele batiza plenamente o cristão, para que seja cheio do Espírito Santo o tempo todo. E o Evangelho nos diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Jesus, ele quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas ele quer primeiro que você seja uma pessoa separada para Deus. Jesus quer que você voluntariamente se torne agora um nazireu de Deus. Nós vimos que ser nazireu significava a pessoa decidir se separar para Deus durante um período. Jesus quer que você seja um nazireu, separado, separada para Deus, não por um período, mas até o dia da sua morte ou até o dia da sua partida. E eu quero ver isso com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 até o 18. Olha como Deus quer que as pessoas que ouvem a palavra, que creem no Evangelho, e você que está ouvindo agora, se torne um nazireu, isto é, separado para Deus. E é você que tem que decidir se tornar agora este nazireu, o nazireu de Deus. Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer que você se separe das coisas do mundo. Deus quer que você se separe das religiões que estão imersas na adoração de ídolos e imagens, na veneração de esculturas. Deus está dizendo claramente aqui que você tem que sair do meio deles e não tocar nada imundo para ele te receber. Você vai se tornar um nazireu de Deus. Você vai ter a oportunidade de ser purificado, purificada. E Deus não quer que você toque nada mais imundo, para se consagrar, para se separar para Deus. Você está compreendendo que o maior de todos os nazireus, ele foi um nazireu diferente.
Do que ele se guardou? Do mundo. Ele se guardou do vinho? Não. Do que ele se guardou? Do pecado. Ele viveu sem nenhum pecado. Ele não tocava nada imundo, isto é, o pecado que podia contaminar a sua pureza. Ele se manteve puro. Jesus quer que você também seja um nazireu como ele. Um nazireu que se guarda das coisas do mundo. Um nazireu que sai do meio da idolatria e dos costumes desse mundo. Se aparte dessas pessoas. Se separe para Deus. Se consagre diante de Deus. Ele quer que você saia do meio deles lá. Das pessoas do mundo, dos infiéis. Daqueles que estão nas trevas. Porque aqui foi lido. Que comunhão tem a luz com as trevas? Deus não quer você andando nas trevas. Deus não quer ver você no meio dos idólatras. Deus não quer ver você em procissão. Deus não quer ver você em romaria. Que consenso, que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Vós sois o templo de Deus. Não há nenhuma comunhão entre você e as imagens. Deus está mandando você se separar. Deus está mandando você se apartar. E se você fizer isso, Ele vai te receber. Não é você que recebe Jesus como Salvador. É Jesus que te recebe como pecador. Do jeito que você está, Ele vai te trazer para te salvar. Por isso que o voto de Nazireu era voluntário. Eu resolvo. Eu vou ser um Nazireu de Deus. Era a pessoa que determinava. É você que tem que decidir agora. Se você vai ser um Nazireu ou não. Se você vai se separar para Deus, saindo das trevas, saindo da idolatria, ou se você vai continuar no meio deles. Deus está dizendo, saia do meio deles, que eu te receberei. Será que esta mensagem é difícil de captar? É simples, até uma criança entende. Você tem que se separar para Deus agora. E só você pode fazer isso. Se eu pudesse te tirar de onde você está, do meio do vício, do meio do jogo, do meio do tráfico, se eu pudesse te tirar do meio da prostituição, se eu pudesse te tirar do meio das trevas, com certeza eu faria isso. Mas quem tem que decidir se apartar, sair do meio daquelas coisas, é você. E Deus diz, se você se apartar, se você se tornar agora um nazireu, eu vou te receber, diz o Senhor. E se você vier, Deus não vai te desprezar. Deus não vai te rejeitar. Se você agora falar, eu quero me separar para Deus, quero me separar do mundo, quero ser um nazireu de Deus, eu quero me consagrar a Deus agora, Ele vai te receber do jeito que você está. Ele vai te purificar pelo sangue de Jesus. E a tua vida a partir de hoje será outra vida. O Espírito de Deus estará sobre ti. E o Espírito de Deus vai te impelir de uma maneira poderosa. O Espírito de Deus vai te guiar, vai dirigir a tua vida, vai orientar os teus passos, vai te dar ideias, vai elucidar o teu pensamento, vai esclarecer a confusão da tua mente. O Espírito Santo vai te guiar pela verdade. A partir de hoje, você vai ser outra pessoa. Pastor João Ribe, o que eu faço para me separar? O que eu faço para me consagrar a Deus? O que eu faço para sair do meio das trevas? O que eu faço para sair do meio da idolatria? Você tem que levantar a tua mão e dizer, eu me entrego agora. Eu me entrego no altar de Deus. Eu quero receber o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Um gesto, só isso. Eu quero, pastor, quero me separar das trevas, do pecado, da idolatria, dos vícios, das coisas erradas. Eu quero sair da perdição. Eu quero me separar para Deus. Eu quero me consagrar para Deus. Muito bem. Então eu vou perguntar e você responde fazendo um sinal. Quantas pessoas aqui querem se consagrar para Deus? Quantas pessoas aqui querem se separar para Deus? Quantas pessoas aqui, nesta noite, querem receber o Senhor Jesus como o único
e suficiente Salvador. Quem quer receber o maravilhoso na sua vida, que vai fazer maravilhas no teu viver, quem quer receber Jesus agora, ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alta a tua mão. Eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Muito bem. Cada um de vocês que ergueu a mão agora, vem aqui para frente, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Vem aqui porque nós vamos te separar. Vem aqui porque você vai se separar para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, perdoe agora os meus pecados e me purifique de toda imundície pelo sangue de Jesus. Eu me consagro agora como nazireu no teu altar. Eu quero te servir todos os dias da minha vida e aguardar com paciência e perseverança o dia da minha partida. Meu Pai da glória, escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu declaro que de livre e espontânea vontade me consagro como propriedade do teu reino, em nome de Jesus, assim seja. Agora todos que estão de joelhos, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, o meu prazer vai ser te servir todos os dias da minha vida, todos os dias do meu nazireado. A partir de agora, eu pertenço ao Senhor e eu quero me guardar de tocar qualquer coisa que seja imunda ou não te agrade. A partir de agora, eu saio do meio das trevas, do meio da escuridão, do meio dos ídolos. Eu me aparto agora do mundo para me consagrar ao Senhor. Por isso, meu Pai, coloque agora o sangue de Jesus sobre a minha vida para me purificar e o teu Espírito Santo para me impelir todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.